Fala pessoal, tudo bom? Prazer vê-los novamente. E nesse momento nós iremos fazer os dois próximos versículos da Bíblia, os versículos 11 e 12 do livro de Gênesis. Nesse momento nós temos aqui o versículo 11 e ele fala o seguinte: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Esse aqui talvez seja um dos primeiros versículos que a gente vai conseguir ver um pouco mais de objetos, aparentemente, se a inteligência artificial fizer esse trabalho corretamente, que é colocar objetos adicionais em cena. Até agora, praticamente, a gente só viu cenários de criação. Nesse momento, a gente vai ver detalhes, e aí aparece erva verde, árvore, espécie, terra, espécie de árvore. E isso torna algo ainda mais interessante porque até o momento a gente não tinha dado tantos objetos claros assim para a inteligência artificial poder trabalhar. Então vamos ver o que acontece já nesse primeiro. Vou copiar aqui o endereço da imagem, vou chamar o comando que a gente utiliza e vou passar aqui o versículo 11 em inglês, já que a nossa plataforma entende dessa forma. Eu estou curioso para ver esse. Eu estou vendo ali algumas possibilidades, dentre elas focar um pouco mais na imagem, e é interessante focar nessa imagem no sentido de ver uma criação mais pontual, mais detalhada. Ele está criando ali meio que um morango com limão, bem interessante. A gente pode focar nisso. Minha atenção está sendo chamada para os demais, porque eu vou ter um desafio aqui grande de tomar decisão. Que bom, eu curti, porque pelo menos as duas imagens anteriores elas estavam generalistas demais e isso estava me deixando um pouco triste. Agora eu já vejo um pouco mais de objetos e isso me faz curtir bastante. Vamos lá então. A primeira imagem, ela é muito interessante porque ela aparentemente gera um caminho de trigo. E trigo, ele é um vegetal que tem muito significado, ele tem uma simbologia muito importante na construção do pão. Então acho que a primeira ela ganha ali uma pontuação bem legal. A segunda, ela já está olhando do ponto de vista, eu não estou mais olhando para o mar, eu ainda tenho as minhas nuvens amarelas, ou seja, a criação ela ainda está acontecendo, só que eu estou um pouco temeroso de que as nuvens verde sejam classificadas pela inteligência artificial como árvores àquela altura. Eu gostei da neblina gerada ali entre as montanhas, mas realmente eu temo essa possibilidade. A terceira tem algo que me agrada, né, que é a simetria de criação ali, mas isso não parece muito natural, né? No sentido de criação, isso parece muito mais criado por um ser humano. Eu acho que a imagem 4 ela é simbólica. Eu não sei o que vai acontecer na minha decisão entre a imagem 1 e a imagem 4, que são as principais aqui até agora, porque eu temo que essa decisão ela possa impactar severamente nas demais imagens. Uau, gente, difícil. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar na 4 para ver as variações dela e aceitar esse caminho aí, tá? Tô nervoso porque um dos elementos que eu quero que a gente não perca é essa correlação de paleta e essa correlação de cores. Mas vamos lá então. Vamos decidir na aleatoriedade. Versão 4 vai gerar variações. Eu não sei nem se eu quero que ele varie muito ou não, porque tá legal já ali, mas vamos dar uma olhada aqui. Ele tá detalhando e ele tá criando cores ali, tá trazendo um azul, um amarelo e trouxe aqui pra gente isso. Ah, cara, eu curti, hein? Eu curti. Aqui é uma decisão de aspecto artístico. Eu acho que a primeira tá muito interessante porque ela representa a semente. Ela não representa a árvore, mas eu posso subentender que a árvore gera essa semente. Eu acho que a posição artística da primeira tá melhor do que a segunda. Cara, o da terceira, ele tem um simbologismo mais interessante ali de já ter uma semente fora do fruto. A quarta tem uma posição bem interessante também. Ela saiu lá de um pseudo morango para uma pseudo laranja. Só que aí eu acho que essa terceira, ela tem um pouco de inspiração. Parece um pouco até a terra ali embaixo da segunda asinha. Parece um cuidado, um carinho. Uau, e agora? Não sei o que decidir. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie. Se for conforme a sua espécie, se eu quiser manter isso, eu vou na quarta. Porque eu não quero essa dualidade de cores. Pô, isso é estranho no que está na correlação interpretativa de sua espécie. E aí eu vou sair pela culatra. Eu vou escolher a 4
para manter a questão da tonalidade laranja, que ela se comunica também bem com a paleta que está sendo gerada até esse momento, e a questão de ser da mesma espécie. Vamos lá ver então o que é que essa inteligência artificial vai surpreender a gente. Eu vejo que nesse momento aqui, aos 30%, e eu não sei se isso está sendo uma característica recorrente, ele dá detalhes no nível que me interessa muito, e depois ele vai perdendo um pouquinho de detalhes para atingir aquela estrutura mais abstrata que a gente vem percebendo que em um dos vídeos que a gente gravou, eu chamei de um pouco de distorção no resultado. Que essa distorção ela está sendo pulverizada. Uau, por favor, continue mantendo esse detalhe na folha com aparentemente pelo, que está ficando lindo demais, demais. Eu tô apreensivo da possibilidade de distorção final, e eu consigo ver a cada imagem a possibilidade de adequação disso, e fico aqui na torcida. Mas ele perdeu um pouquinho do laranja, na verdade ele tá vindo para uma escala de vermelho agora, não tem problema, porque se mantém numa coloração similar nas demais, 95%. Opa, show, detalhe, eu gostei. Espero que os próximos versículos continuem no fluxo que a gente está usando, né? Uma visão fora do planeta, chegando uma visão dentro do planeta a uma semente. E vamos dar uma olhada no nosso resultado final. Gostei, gostei. Ele conseguiu fazer foco. Isso aqui praticamente é uma fotografia macro. Eu tenho foco na folha. A folha ela tem pelos. Eu achei isso curioso, achei isso interessante. A ideia da semente, eu poder ter aparentemente ali o fruto com as sementes abertas, o fruto já no estágio de amadurecimento maior. Eu estou satisfeito com o risco assumido e o resultado final, tá bom? Então, esse aí foi o versículo 11. Vamos agora para o versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, conforme Deus havia dito, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Veja que aqui eu consigo sentir uma interpretação maior de distinção entre ervas e árvores. Pelo menos o texto distingue claramente esses dois substantivos. A terra produziu erva e a terra produziu árvore, ou seja, com a representação distintiva. A gente talvez não tenha trabalhado tanto essa distinção no versículo anterior, mas agora fica ainda mais claro, tá bom? Para a gente poder interpretar. Vamos então, eu acho que a gente consegue sair bem no sentido de manter a imagem original que a gente está usando. E vamos lá para o nosso versículo 12 em inglês, para que a gente possa ter aqui a interpretação da nossa inteligência artificial. Eu não sei, aí vou só, enquanto ele está interpretando, por que essa questão da sua espécie tão explícita, né? Pode ser uma questão meramente matemática. Ou seja, um composto específico, ele não pode ser misturado a outro composto distinto pelas suas particularidades. Mas vamos lá então ver. Ele está gerando ali algumas variações que eu não quero utilizar de novo a semente, porque senão vai ficar muito parecido. Eu acho que já vale agora a pena ter uma visão mais externa. Vamos ver o que é que a gente tem aqui de resultado. Show de bola. Em alguns momentos eu fico muito feliz com o resultado, tá? Em outros momentos vocês viram que eu não fico. Mas eu gosto desse detalhe, eu gostei dessas imagens pequenas. E algo que eu tô percebendo, e que eu percebi ainda mais quando eu voltei lá no Storage, onde eu tenho as outras imagens, eu percebi que de fato há uma construção. Aí aqui eu vou meio que desconstruir aquilo que eu falei sobre não querer tão linear, mas eu entendo ser necessário representar a árvore, porque a gente não fez isso na anterior. Então, por esse motivo, eu vou selecionar para que ele faça variações da imagem número 3 e torcer para que ele desconstrua essa linearidade que ali está apresentada. Mas eu gostei da composição, ele já terminou, beleza. E aí eu não quero que a representação do Sol ela esteja tão clara, não quero que o conceito de raio solar esteja tão explícito, por entender que eles ainda não existiam. Então, a imagem 1, ela me entrega um pouco melhor isso, e a imagem 3 também. Por mais que eu gostei muito da imagem 2 e a imagem 4, agora ficou difícil também. Por questão de simplicidade, eu vou escolher a imagem número 1. Eu tô feliz também com outro aspecto, que é o fato da paleta de cores estar sendo mantida, ou seja, ele tá ali com o amarelo da criação, os tons de verde, o céu. Isso para mim é muito importante para que
a gente realmente possa contar uma história. Ó, nos primeiros 8% foi decepcionante, nos segundos 21% já achei melhor. Confesso que eu não quero que ele faça raios solares, por favor, não faça raios solares. Ele provavelmente vai fazer raios solares, mas aí eu vou fazer uma interpretação subjetiva de que a coisa não foi tão linear, né? Então eu quero interpretar que aquela luz ali é a luz de Deus, tá? É uma interpretação muito minha, que é propositiva, indutiva, no sentido de evitar a explicitude de algo que a gente vai ver ali nos próximos versículos, que só vai existir depois. Eu tô gostando da forma como o raio solar está sendo apresentado ali, porque tá parecendo que não é um raio solar, o grau de inclinação dele, e isso me agrada. E vamos lá, a imagem final do versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. Ok. A gente vê ali um pouquinho de ervas no chão. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Eu ainda vejo um pouco de não nitidez, que eu gostaria muito de ter, mas que eu tô gostando de não ter para manter o padrão. A inteligência artificial está indo e voltando na questão da quantidade de nitidez aos meus olhos, mas estou satisfeito aí com o resultado do versículo 12. E é isso, pessoal. Obrigado demais, tá? Eu recebi diversos comentários já da comunidade me perguntando, gerando discussões sobre inteligência artificial, correlação com o ser humano, correlação com a humanidade de forma mais ampliada, as possibilidades de futuro. Isso para mim é ótimo. Poder criar um conteúdo para você, poder bater um papo contigo depois que a gente termina de assistir esse vídeo. Eu também assisto os vídeos quando eu termino de fazê-los para ver como eles ficaram, para poder aprender um pouco mais sobre eles e trazer sempre algo melhor. Então, obrigado pelos comentários, obrigado pelas curtidas, obrigado pela parceria. Continuem comentando, continuem curtindo o vídeo, isso é muito importante. E isso faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, tá? Então, obrigado mesmo, e a gente se vê nos próximos vídeos, onde a gente vai falar os próximos versículos e continuar aprendendo junto. Valeu, gente, até mais!